No exato momento em que Zé Felipe puxou Ana Castela pela mão, ali, no meio do palco, sob as luzes coloridas do navio que balançava suavemente no mar aberto, o público gritou tão alto que parecia que o chão tremia. Ela hesitou por apenas 2 segundos, e foram 2 segundos que pareceram eternos para os fãs. Mas depois, sorriu de leve, ainda que visivelmente nervosa, e se aproximou. Era o tipo de reencontro que ninguém esperava acontecer ali. Nem daquela forma, nem tão cedo. "Essa é pra você, Ana", disse Zé ao microfone, os olhos fixos nela, enquanto começavam os primeiros acordes de sua boca-mente. O público foi ao delírio. Mas o que ninguém viu naquele momento, nem os que estavam no navio, nem os milhões que acompanhavam pelas redes sociais, era o que acontecia por trás dos bastidores. A história que levou até aquele instante estava carregada de tensão, decisões difíceis, mágoas mal resolvidas e uma promessa silenciosa feita longe dos holofotes. O que aconteceu entre eles durante aquele cruzeiro não foi apenas sobre uma apresentação juntos. Era sobre reatar algo que havia se rompido de forma silenciosa, meses antes. Era sobre entender até onde o passado poderia conviver com o presente. Tudo começou 3 dias antes, quando Ana embarcou no navio do projeto Onda Sertaneja, como uma das atrações principais. Era sua terceira vez nesse tipo de evento, mas a primeira desde o fim do namoro com Zé Felipe, meses antes. O clima estava leve, mas nos bastidores, o burburinho já circulava entre a equipe técnica e os músicos de apoio. Zé Felipe também estaria a bordo. Ana não foi avisada com antecedência, e talvez isso tivesse sido proposital. No primeiro dia, ela se trancou na cabine durante a maior parte da tarde, evitando o contato com os outros artistas. A apresentação dela estava marcada para a noite seguinte, mas o desconforto já era visível para quem a conhecia bem. "Você tá bem?", perguntou Maria Clara, sua produtora, enquanto organizava os figurinos no camarim. "Tô", respondeu Ana, sem olhar. "É só cansaço." Maria Clara conhecia aquela resposta. Era a mesma de quando Ana e Zé terminaram, e ela passou 2 semanas evitando qualquer conversa mais profunda. Porém, do lado de fora, o navio era festa. Influenciadores, fãs, artistas, jornalistas disfarçados de turistas. Todos com os olhos atentos e celulares prontos para registrar qualquer cena inesperada. Na noite do segundo dia, Zé Felipe subiu ao palco sozinho. O show dele foi animado, descontraído. Em certo momento, soltou uma brincadeira que foi recebida com gritos e risadas. "Tô em alto mar, mas parece que ainda tô perdido", disse, olhando para o canto do palco. "Vai que eu encontro o que eu perdi por aí." O público entendeu a referência. Sabiam exatamente de quem ele estava falando. No camarote reservado, Ana assistia tudo. Estava com uma taça de vinho na mão, mas não bebia. Sua expressão era neutra. Não sorriu, nem se incomodou. Mas seus dedos apertavam o copo com mais força do que deveria. Foi naquele mesmo show que algo começou a mudar. Horas depois, nos bastidores, eles se encontraram pela primeira vez desde o término. Foi rápido. Um corredor apertado entre 2 camarins, com apenas um segurança tentando manter a ordem. Eles pararam frente a frente. Ana deu 2 passos para o lado, tentando seguir, mas Zé a chamou. "Ana!" Ela parou. Respirou fundo, sem se virar de imediato. Depois, olhou para ele. "Oi. A gente precisa conversar." "Não aqui, e não agora", disse, firme. Zé assentiu. "Ok. Mas me promete que a gente vai falar. Eu precisava te ver." Ana olhou por mais 2 segundos e seguiu, mas não disse não. Na manhã seguinte, os dois foram vistos tomando café na área externa do navio, acompanhados por membros da equipe de produção. A cena foi discreta, mas fotografada de longe por um fã. A imagem viralizou em minutos. A legenda: "Reconciliação? Ana Castela e Zé Felipe são flagrados juntos no navio." O vídeo seguinte foi ainda mais impactante. Zé tentando abraçá-la no corredor e ela desconcertada, rindo e o empurrando de leve. Era visível o embaraço, mas também havia leveza na interação. Os fãs estavam divididos. Uns torciam, outros diziam que tudo era jogada de marketing. Mas a verdade era bem diferente. E mais complexa. Naquela noite,
Ana subiu ao palco, sozinha. A plateia estava agitada, gritando seu nome, mas ela parecia distante. A voz estava perfeita, a performance segura, mas os olhos baixos. Quando terminou a primeira música, ela respirou fundo e, ao microfone, disse: "Vocês sabem que esse palco sempre foi especial para mim, mas hoje tá sendo mais difícil do que parece." A multidão se calou. "Tem pessoas aqui que fizeram parte de momentos importantes da minha vida, e às vezes a gente precisa coragem para olhar para elas e cantar." As palavras saíram com firmeza, mas só quem estava perto percebeu os olhos marejados. Foi então que Zé apareceu no canto do palco. Ele não estava escalado para cantar com ela. Aquilo não estava no roteiro. O microfone já estava em sua mão, mas ele ficou imóvel por alguns segundos, olhando para ela. Ana o viu, e pela primeira vez na noite sorriu. Pequeno. "Essa não era para acontecer hoje", disse Zé. "Mas eu pedi e ela deixou." E começaram a cantar. Sua boca mente. A música que marcaram juntos quando ainda eram um casal. A plateia explodiu em gritos. Celulares erguidos. Lágrimas. E os dois, um de frente para o outro, como se todo o navio tivesse sumido ao redor. Ao fim da música, eles se abraçaram. Longo. Silencioso. Mas quando se afastaram, Ana estava com os olhos cheios d'água. E Zé sorriu com aquele ar leve de quem parece saber que está onde sempre quis estar. Porém, o que ninguém sabia, ainda, era que esse momento havia sido ensaiado. Não musicalmente, mas emocionalmente. Dias antes, quando tudo parecia perdido. E a história deles estava longe de ser simples, e ainda mais longe de terminar ali. Nos bastidores daquela mesma noite, enquanto a festa seguia no convés, uma discussão acontecia no camarim de Ana. Alguém da produção vazou informações para a imprensa, e o nome de Zé estava envolvido. Agora, tudo poderia mudar. Ou seria só o começo de algo maior. Naquela mesma noite, poucas horas após a apresentação conjunta que parou o navio e a internet, a cabine de Ana Castela estava mergulhada em silêncio. O show já havia terminado, os aplausos ainda ecoavam em sua memória, e mesmo com o barulho das festas rolando no convés, ali dentro só se ouvia o som do ar-condicionado. Sentada na beira da cama, ainda com a maquiagem intacta e o figurino do palco, Ana encarava o celular em modo avião. Sabia que ao ligar seria bombardeada. Mensagens, ligações e especulações. E pior, opiniões. "Você viu isso aqui?" perguntou Maria Clara, a produtora, entrando apressada no quarto com o tablet na mão. Na tela, uma publicação de um perfil de fofoca com mais de 3 milhões de seguidores. Exclusivo. Fontes próximas afirmam que Zé Felipe e Ana Castela reataram antes mesmo do navio. A apresentação foi planejada para testar reação do público. Ana pegou o tablet, olhou fixamente e fechou os olhos. Eu sabia que iam distorcer tudo. Mas alguém vazou. Essas palavras, reataram antes do navio. Isso não veio da gente. Nem dele. Tenho certeza que não foi ele, respondeu Ana categórica. Mas naquele momento, longe dali, Zé Felipe também estava em seu camarim. E ele tinha outra suspeita. "Você falou com alguém da imprensa, Caio?" perguntou ele de forma direta, olhando fixamente para seu assessor de imagem. Caio hesitou. "Claro que não, Zé. Você me conhece, cara. Eu só falei com o pessoal do Léo Dias depois do show, mas foi coisa básica. Nada sobre bastidor. Você entende o que tá em jogo, né? Se isso aqui vira palhaçada de mídia, ela pula fora. E com razão. Zé, olha pra mim. Eu juro que não fui eu. Mas se alguém vazou, tá aqui dentro, pode apostar." Zé ficou em silêncio. Respirou fundo, passando as mãos no rosto. "Não era pra ser assim. Eu queria que fosse mais limpo, sabe? A gente se aproximando aos poucos, sem holofote, sem plateia. Mas você foi cantar com ela na frente de 3.000 pessoas num cruzeiro. Porque ela deixou, porque eu senti que ela queria." Zé olhou pela janela. Lá fora, o mar refletia as luzes da festa no convés superior. Mas dentro dele, o clima era de guerra.
Horas antes da apresentação, na tarde daquele mesmo dia, Ana e Zé haviam tido a conversa que não aconteceu nos meses anteriores, no deck 3, onde quase ninguém ia. Sentaram-se lado a lado, num banco de madeira, com o sol se pondo no horizonte. Eu não vim aqui para te pressionar, Ana, disse Zé com a voz baixa. Eu vim porque ainda carrego muita coisa, e não tô conseguindo seguir em frente sem resolver isso com você. Ana demorou a responder. Você sumiu. Você também. Mas foi você que terminou. Zé olhou para ela. Não, Ana. Eu me afastei. Eu fugi. Porque eu tava me perdendo em tudo. Minha agenda, pressão da família, internet o tempo inteiro julgando. Eu já nem sabia mais o que era meu sentimento ou o que era expectativa dos outros. E você acha que eu tava diferente? Rebateu ela sem elevar a voz, mas com firmeza. Você sabe o que é ser chamada de oportunista todo dia, Zé? Sabe o que é as pessoas te olharem como se você tivesse usado o cara mais famoso do sertanejo para crescer? Ana, você tem ideia de como foi difícil para mim olhar no espelho depois que a gente terminou e não saber se as pessoas iam continuar me ouvindo? Se eu era só a ex do Zé Felipe? Ele baixou a cabeça. Eu me arrependo de não ter te defendido mais. Ana o encarou. Pela primeira vez, os olhos dela estavam cheios de verdade. Eu também me arrependo de não ter falado o que eu sentia com clareza. Eu te amava, Zé. Eu só tava com medo. Houve silêncio. Longo. Até que ele disse. Eu ainda amo. Ela fechou os olhos. Não respondeu. Mas não foi embora. Essa conversa durou mais de 2 horas, e foi o que motivou o momento no palco. A decisão de cantar juntos não foi um improviso qualquer. Foi um teste silencioso. Mas agora, com as notícias correndo, a reação dos fãs sendo dissecada em tempo real e os rumores ganhando forma, tudo estava ameaçado de novo. Na manhã seguinte, no café do navio, o clima era tenso. Ana entrou acompanhada de Clara e sentou-se de frente para Zé, que já estava esperando. A gente precisa saber quem tá soltando isso, disse ela direto ao ponto. Eu sei, já tô atrás. Porque se isso vazar mais, Zé, eu vou sair do navio. Eu não vou transformar isso num circo de novo. Zé assentiu. Você não vai sair. A gente vai resolver isso. Mas antes, eu preciso te mostrar uma coisa. Ele tirou do bolso um pequeno envelope. O que é isso? Uma carta. Eu escrevi... Faz umas semanas. Eu ia te entregar no ano novo, mas nunca tive coragem. Ela hesitou. Pegou o envelope. Abriu. As mãos tremiam. Trecho da carta de Zé Felipe para Ana. Ana, se você estiver lendo isso, é porque eu finalmente tomei coragem. Ou porque não me restava mais nada além disso. Eu não sei em que ponto você está da sua vida agora. Mas eu quero que você saiba que, mesmo que a gente nunca mais se fale, eu vou continuar torcendo por você em silêncio. Sempre. Quando a gente se afastou, eu não consegui respirar direito por dias. Mas não foi só saudade. Foi arrependimento. Eu queria ter dito tanta coisa. Queria ter segurado sua mão mais firme. Queria ter te protegido mais. A gente não foi perfeito, mas foi verdadeiro. E se um dia você quiser tentar de novo, eu vou estar aqui, sempre. Zé. Quando ela terminou de ler, havia lágrimas nos olhos, mas não disse nada. Dobrou a carta, guardou no bolso. Zé a observava em silêncio, esperando um sinal. Qualquer um. Ana então se levantou, respirou fundo, e antes de sair disse: Hoje à noite, me encontra no convés depois do último show. Por quê? Porque talvez eu esteja pronta para responder sua carta. Mais tarde à noite, o navio fervia com especulações. As redes sociais estavam em contagem regressiva. Perfis de fofoca divulgavam vídeos, prints, análises de linguagem corporal, qualquer coisa que pudesse confirmar o que o Brasil inteiro queria saber. Eles voltaram ou não? Mas enquanto o mundo gritava por respostas, Zé Felipe esperava em silêncio. No convés, sozinho, o mar ao fundo.
o frio leve da brisa salgada. O show havia terminado, passava da meia-noite. Ana demorou. E então, apareceu. Mas o que ela disse naquela noite sozinha com ele, longe de tudo, mudaria completamente o rumo daquela história e colocaria os dois diante da decisão mais difícil que já enfrentaram juntos. O relógio marcava 1 da manhã quando Ana finalmente apareceu no convés do navio, onde Zé Felipe a esperava. Ele estava encostado na grade, olhando o mar escuro que se estendia até onde os olhos não alcançavam. A brisa estava mais forte, o vento mexia nos cabelos dele, mas ele não se mexia. Só esperava. Ana surgiu devagar, usando um moletom largo e sem maquiagem, bem diferente da artista que havia encantado milhares de fãs no palco poucas horas antes. Ela não disse nada de imediato. Parou a poucos passos de distância e ficou ali, olhando para ele. Zé virou o rosto devagar, encontrando os olhos dela. "Achei que você não viria", ele disse, tentando esconder a tensão. "Eu quase não vim", ela respondeu, sincera. Houve um silêncio. Os dois sabiam que aquele momento não era só mais um reencontro. Era o ponto de ruptura. Tudo poderia mudar para qualquer lado. "Você leu a carta", ele comentou. "Li e reli, umas 3 vezes. Você não disse nada, porque eu não sabia o que dizer." Ela deu um passo à frente. "Zé, eu não consigo esquecer o que a gente teve. Não importa quanto tempo passe, não importa quantos shows eu faça, quantas pessoas me aplaudam. No fim do dia, ainda sinto você em tudo." Os olhos de Zé encheram de água. "Então por que a gente se machucou tanto, Ana?" Ela respirou fundo, encostando ao lado dele na grade. "Porque a gente foi atropelado por tudo. Sucesso demais, gente demais dando palpite, cobrança demais. E a gente esqueceu de se proteger." "Eu me culpo por isso todo dia", Zé confessou. "Eu deveria ter sido mais forte. Eu deixei você sozinha, mesmo estando do seu lado. E eu endureci demais. Achei que precisava me provar o tempo todo. Que se eu fosse vulnerável iam me chamar de fraca, de dependente. Mas a gente era um time", ele completou. "E a gente esqueceu disso." Ela o olhou nos olhos. "Você ainda quer tentar?" Zé não hesitou. "Quero, mesmo com tudo, mesmo com os riscos, mesmo com as fofocas. Mas só se for do seu jeito, sem pressão, sem mídia, só eu e você." Ana ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tomando a decisão naquele exato momento. E então disse: "Então promete. Promete que, se a gente voltar, vai ser só nosso. Sem anúncio, sem postagem, sem jogada de marketing. A gente vai viver isso em silêncio, com calma." Zé assentiu, sério. "Eu prometo. Só eu e você. Como deveria ter sido desde o começo." Os dois ficaram ali, lado a lado, olhando o mar. O mundo ao redor continuava girando, as festas rolando nos andares de cima, as redes sociais explodindo de teorias. Mas ali, naquele pequeno espaço silencioso do convés, 2 corações haviam finalmente se alinhado de novo. Mas havia mais coisa em jogo do que eles imaginavam. Na manhã seguinte, o navio atracaria em Salvador. A maioria dos artistas deixaria o evento, incluindo Zé, que seguiria viagem para Goiânia, onde reencontraria os filhos. Ana ainda tinha um show naquela tarde, mas antes de desembarcar, algo aconteceu que colocaria em risco todo o esforço feito por eles para manter a reconciliação discreta. Um vídeo, gravado por um funcionário da equipe de apoio, flagrou Ana e Zé se beijando discretamente no corredor dos camarins. O vídeo era curto, de pouco mais de 8 segundos. Mostrava os dois saindo de uma porta lateral, aparentemente após uma reunião. Eles paravam, se olhavam, e Ana, num gesto rápido e carinhoso, puxava Zé pela camisa e o beijava. O vídeo caiu na rede às 9h30 da manhã, e em menos de 30 minutos estava em todos os portais de notícia do Brasil. No camarim, Ana viu a notificação no celular. Seu rosto mudou na hora. Zé, que ainda estava a bordo aguardando o transporte, entrou no camarim alguns minutos depois. "Saiu", ela disse com o celular na mão. "O vídeo."
Zé pegou o aparelho, viu o trecho, fechou os olhos. Meu Deus, Ana. Eu juro por tudo que não foi minha equipe. Eu sei, ela respondeu. Ah, foi alguém da produção do navio. Alguém com acesso aos corredores. Ela se sentou visivelmente abalada. Agora não adianta mais esconder nada. Quer que eu diga alguma coisa? Zé perguntou. Ana pensou por alguns segundos. Não, ainda não. Deixa falarem, deixa especularem. O que eles sabem não é nem metade do que a gente viveu. Zé assentiu, mas a internet não perdoava. Horas depois, Léo Dias publicou uma matéria exclusiva. Confirmado. Zé Felipe e Ana Castela estão juntos novamente. Com fotos, vídeos e até supostos prints de conversas com pessoas próximas. A matéria gerou milhões de interações em poucas horas. Entre apoio, críticas e suposições, os fãs estavam divididos novamente. Mas no meio do caos digital, algo muito mais sério acontecia nos bastidores. Ana foi chamada para uma reunião de emergência com a organização do evento. O motivo: alguns patrocinadores estavam incomodados com a exposição do relacionamento em meio ao festival. Alegavam que a repercussão estava desviando o foco do projeto e afetando o posicionamento das marcas envolvidas. Querem que eu me afaste do Zé durante o restante do evento? Ela perguntou incrédula. Não é isso, disse o coordenador. Mas seria interessante para a imagem de todos que evitássemos mais exposição, principalmente com esse vídeo ganhando tanta força. Ana respirou fundo, olhou para todos na sala. Engraçado. Quando o navio vendeu 1000 ingressos a mais por causa dos boatos, ninguém reclamou. Mas agora que o público tá vendo um pouco de verdade, isso vira problema? Ninguém respondeu. Tudo bem, eu faço o show, mas depois disso, eu vou embora. E saiu da sala, deixando todos em silêncio. Horas depois, Zé embarcou em um jatinho com destino a Goiânia. Antes de subir, deixou uma mensagem de voz para Ana. Não deixa que eles apaguem o que a gente sentiu ali naquele palco, nem naquele convés. Seja o que for, seja como for, tô com você. Ela ouviu a mensagem sozinha, dentro do camarim, antes de subir para o último show. E naquela apresentação, diferente de todas as outras, Ana não falou uma palavra fora do roteiro. Cantou, sorriu, agradeceu. E no final, olhou para a plateia com um olhar calmo e firme. A gente canta o que vive, e vive o que acredita. Obrigada por acreditarem comigo. E saiu do palco, sem dizer mais nada, sem precisar. Nos bastidores, sua equipe já aguardava com as malas prontas. Ana não ia esperar o navio atracar no próximo destino. Ia embora naquela madrugada. Mas o que ela ainda não sabia é que a exposição do vídeo havia desencadeado outra reação. Alguém que fazia parte do passado de Zé e do término anterior dos dois tinha reaparecido, com provas de que a separação deles, meses antes, não tinha sido tão simples quanto parecia. O jatinho particular que levava Zé Felipe pousou em Goiânia pouco depois das 4 da madrugada. Ele desembarcou com semblante cansado, o boné abaixado cobrindo os olhos e apenas 2 seguranças o acompanhando. Não havia imprensa esperando. Não havia fãs, por exigência dele mesmo. Depois dos últimos dias no navio, a única coisa que Zé queria era silêncio e reencontrar os filhos. Mas quando entrou no carro que o levaria direto para casa, o celular vibrou. Era uma mensagem curta, vinda de um número que ele não via há meses. Precisamos conversar. Eu acho que você devia saber o que ela me mandou. O nome que aparecia na tela. Lorena. Zé sentiu o estômago gelar. Lorena era uma influenciadora digital com quem ele havia tido um breve envolvimento durante o período mais turbulento do término com Ana. Na época, tudo foi negado publicamente. Ele e Ana estavam em pausa, segundo as assessorias, mas os rumores nunca cessaram. E agora, ela estava de volta. Antes que pudesse responder, outra notificação chegou. Um áudio. Com hesitação, ele apertou o play. Zé, eu sei que você me bloqueou de tudo. E com razão. Mas eu não tô te procurando para causar confusão, e sim porque eu fiquei sabendo que você e a Ana voltaram, e acho que tem uma coisa que você precisa ver. Eu fiquei quieta esse tempo todo, mas agora que isso voltou à tona,
Eu não me sinto mais confortável escondendo. O coração de Zé acelerou. Ele não sabia se era ameaça, chantagem ou arrependimento, mas tinha certeza de uma coisa: isso ia estourar. Enquanto isso, Ana já estava de volta ao seu apartamento em Londrina. Tinha chegado poucas horas antes, com olheiras profundas e o corpo exausto, mas a mente ainda ligada em tudo o que estava acontecendo. Clara, sua produtora, entrou na sala com um tablet nas mãos. Você vai querer ver isso? Ana hesitou, mas assentiu. Era uma entrevista, postada horas antes em um canal pequeno do YouTube, mas que começava a ganhar repercussão rapidamente. A entrevistada: Lorena. O título: A verdade por trás do término de Zé Felipe e Ana Castela, segundo quem viu tudo de perto. Ana assistiu em silêncio. Eu não tô aqui para causar polêmica, mas quando eu conheci o Zé, ele estava mal. Ele me dizia que a Ana não confiava mais nele, que os dois estavam brigando direto. E sim, a gente ficou. Mas eu só soube depois que ele e Ana ainda estavam tentando resolver. Eu fui usada, entendeu? A verdade é que ele não foi 100% sincero nem comigo, nem com ela. Ana pausou o vídeo. Ficou alguns segundos olhando para a tela preta. Depois olhou para Clara. Ele nunca me contou isso. Você acredita? Ana se levantou. Foi até a janela. Lá fora, a cidade começava a despertar. O problema não é o que aconteceu, é o que foi escondido. A gente reatou tentando limpar o que ficou mal resolvido. E agora aparece isso. Você quer ligar para ele? Não, respondeu Ana. Quero que ele me ligue. Quero ver como ele vai falar sobre isso. Naquele mesmo momento, Zé já estava no estúdio de gravação de Goiânia, se preparando para cumprir um compromisso que não podia adiar. Mas estava completamente fora de foco. Com o celular na mão, abriu a conversa com Ana e ficou encarando a tela. Escreveu. Apagou. Escreveu de novo. Apagou. Até que uma mensagem chegou dela. Ana. Você viu o vídeo? Ele respondeu em segundos. Zé. Vi. Mas a história não é bem assim. Eu preciso te explicar. Ana. Então explica. Agora. Zé saiu do estúdio e foi até o estacionamento. Ligou. Ela atendeu no terceiro toque. Eu não tenho desculpas, Ana. Só tenho a verdade. E se depois de ouvir você quiser sumir da minha vida de novo, eu vou entender. Ela não respondeu. Esperava. Eu conheci a Lorena numa gravação. Isso foi semanas depois da nossa última conversa, quando você pediu espaço. Eu tava mal, bêbado metade do tempo. E ela apareceu, foi rápido, confuso. Quando eu percebi que a coisa podia tomar outro rumo, eu cortei. Mas sim, Ana, eu fiquei com ela. E eu deveria ter te contado. Ela respirou fundo. Você falou pra mim que não teve ninguém, que passou aquele tempo sozinho. Eu menti, porque eu não queria te perder de vez. E também porque eu tive vergonha. Eu errei. E quando eu percebi que queria mesmo você de volta, era tarde demais para contar sem parecer sujo. Silêncio. Você voltou comigo carregando isso. E subiu comigo no palco, olhando no meu olho. Mesmo assim? Zé respondeu com a voz embargada. Porque naquele palco, eu senti que você ainda era meu lar. E eu queria te reconquistar direito. Mas eu sabia que se eu contasse aquilo, ia perder você. Ela ficou alguns segundos em silêncio e então disse: Você já perdeu. E desligou. No mesmo dia, Ana publicou um story seco. Confiança é tudo. E quando ela quebra, não existe palco, música ou saudade que conserte. Estou bem. Apenas peço respeito. Os fãs entenderam tudo. Em minutos, o nome Zé Felipe estava no topo dos assuntos mais comentados do país. Perfis começaram a repostar o vídeo da Lorena com legendas como A traição que destruiu o casal mais querido do sertanejo. Zé, por sua vez, não disse nada. Sumiu das redes. Cancelou compromissos. Ficou trancado por 2 dias em casa sem falar com ninguém. Foi nesse clima que chegou a semana seguinte, com rumores de um novo término, de brigas judiciais e até mesmo de cancelamento de contratos de shows em conjunto. Mas então, na quinta-feira, um novo vídeo começou a circular.
Não tinha legenda. Não vinha de nenhum canal oficial. Apenas um registro amador. Ana Castela entrando no estúdio de Zé Felipe em Goiânia. Sozinha. Sem equipe. Sem maquiagem. Com o rosto sério. E mais uma vez, a internet explodiu. O que ela foi fazer lá? Essa era a pergunta de todo mundo. Mas o que aconteceu dentro daquele estúdio? Ninguém imaginava. Porque dessa vez, Ana não foi buscar explicações. Foi fazer um pedido, um último, um definitivo. A recepcionista do estúdio quase não acreditou quando Ana Castela passou pela porta. Era pouco mais de 3 da tarde, o sol queimava em Goiânia, e ela chegou sozinha, usando uma calça jeans surrada, camiseta básica e boné abaixado, quase irreconhecível. Não havia equipe, não havia segurança, não havia câmera. Só ela. E um propósito. Zé está aí? Perguntou direta. Tá, sim. Quer que eu avise? Não precisa. Eu sei o caminho. Subiu as escadas que levavam à sala de gravação principal, onde ele costumava compor quando queria sumir do mundo. E era exatamente onde ele estava. Sentado no chão, encostado na parede, violão no colo, barba por fazer e olhos fixos no nada. Quando ela entrou, ele demorou alguns segundos para perceber. E quando viu, ficou imóvel. Ana fechou a porta atrás de si. Ficou em pé, olhando para ele. Zé levantou devagar. Não sorriu, não falou, apenas esperou. Você não precisa dizer nada, ela disse, quebrando o silêncio. Eu vim aqui por mim, porque eu precisava olhar nos teus olhos e tirar o peso que tá no meu peito. Só isso. Ele assentiu sem saber o que esperar. Durante muito tempo eu achei que tudo o que a gente tinha era especial. E era. Mas também foi frágil, porque a gente não soube se proteger, Zé. Nem um ao outro, nem a gente mesmo. Ela deu alguns passos, se aproximou, mas manteve uma distância segura. Você errou, e eu não tô aqui pra passar pano. Você mentiu, escondeu. E isso destruiu o que eu mais valorizava entre nós, a confiança. Zé abaixou a cabeça, a respiração pesada. Eu sei. Mas eu também errei. Ela continuou. Eu endureci, me fechei, me escondi atrás de um escudo que dizia que eu era forte. Mas na real, eu só tava com medo de me machucar. Ela respirou fundo. Olhou para ele com olhos firmes. Você não me traiu só com outra mulher. Você me traiu com o silêncio, com a covardia de não ter me dito a verdade quando teve a chance. E eu te traí quando decidi guardar mágoa em vez de tentar te entender. Zé finalmente falou, a voz falha. Eu não queria que terminasse assim. Ana sorriu. Triste. Também não. Silêncio. O tipo de silêncio que parece engolir tudo ao redor. Então por que veio aqui? Ele perguntou, quase sussurrando. Ela olhou nos olhos dele e disse: Para te pedir uma última coisa. O que quiser. Me deixa ir com dignidade, sem notas à imprensa, sem textão, sem indireta, sem culpa. Zé assentiu, os olhos marejados. Você não tem ideia do quanto eu queria que tivesse dado certo. Eu tenho, sim, ela respondeu, com um leve sorriso no canto da boca. Porque eu também queria. Muito. Ana se aproximou. Estendeu a mão. Zé segurou. Eles ficaram assim por alguns segundos, até ela puxar levemente o braço e o abraçar. Foi um abraço longo, carregado de tudo o que não foi dito, de tudo o que foi vivido. E, principalmente, de tudo o que não daria mais para consertar. Horas depois, o mundo ainda se perguntava o que havia acontecido no estúdio. Os dois continuaram em silêncio nas redes sociais. Mas um detalhe chamou a atenção de quem acompanhava de perto. Os dois deixaram de se seguir. Nenhum anúncio foi feito. Nenhuma nota foi publicada. Não houve textão, nem indiretas. Apenas silêncio. E para quem entendia de verdade, isso dizia tudo. 2 semanas depois, Ana lançou uma nova música. Sem aviso, sem campanha. Só o link. O título, Se Tivesse Dito. A letra falava sobre uma história interrompida por palavras não ditas,
por verdades escondidas e por um amor que não terminou, mas precisou parar. A música explodiu. Primeiro lugar nas plataformas em menos de 24 horas. E os fãs, claro, entenderam. Zé Felipe, por sua vez, postou uma única frase em seus stories dias depois: "Quem ama, solta, mesmo querendo segurar." A vida seguiu. Shows, novos projetos, manchetes. Mas sempre que um deles era visto mais introspectivo, mais emotivo em uma apresentação, os fãs comentavam: "Essa foi pra Ana. Essa foi pro Zé." Porque o amor entre eles não morreu, mas aprendeu, da forma mais dura, que nem todo sentimento é suficiente quando falta verdade e tempo certo. Eles foram grandes juntos, mas foram ainda maiores quando souberam dizer adeus, do jeito certo, com dignidade e com respeito.